Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e no vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito sério e que desperta a curiosidade de muita gente. Afinal, como são os alienígenas? Tem gente que afirma que já viu, e mais teorias recentes descrevem não só os alienígenas, mas também as suas origens. Vamos pro vídeo. Existem vários relatos de pessoas que tiveram contatos com os alienígenas. Pessoas espalhadas por todo o mundo, de diferentes nacionalidades, credos, diferentes níveis sociais e grau de instrução. Ao analisar a descrição de todos os relatos, uma coisa logo de cara chama atenção: a similaridade na descrição dos alienígenas. Os relatos descrevem tipos variados de aliens. Os nórdicos, seres parecidos com os humanos, os reptilianos e outras espécies. Mas há uma espécie que ganha disparado em relatos de aparições e contatos: os Greys. Os Greys estão envolvidos em aproximadamente metade dos casos de encontros e abduções. Devido à grande quantidade de relatos sobre os Greys, podemos chegar a uma descrição mais precisa de como são esses seres. As descrições que veremos a seguir são baseadas em declarações de pessoas que de fato viram os ETs e também de um ex-agente do governo americano, que teve contato direto com os Greys nos anos 80. Sabe-se atualmente que existem dois tipos de Greys. Existe um tipo chamado de doutores. Geralmente são os líderes das naves. Possuem de 1,32 m a 1,46 m de altura. O outro grupo são os trabalhadores. São os que executam as abduções a mando dos doutores. Os trabalhadores têm de 95 cm a 1,20 m de altura. Fora a diferença na estatura, as características físicas são basicamente as mesmas. A cor da pele varia entre cinza claro e cinza escuro. A pele parece não ser porosa, é elástica e dura. Vivem de 300 a 400 anos. São muito inteligentes. Capacidade aguçada de comunicação extrasensorial. A capacidade extrasensorial permite que os Greys se comuniquem conosco e pode até imobilizar humanos. Gostam de vegetais. A cabeça é muito grande, desproporcional ao corpo. Chama atenção para o tamanho do pescoço, que é fino, e aparentemente, de acordo com o nosso conhecimento anatômico, não deveria suportar o peso de uma cabeça tão grande. Possuem olhos grandes com várias pálpebras internas. Embora os olhos sejam muito escuros, são muito brilhantes, como se fossem de um vidro muito bem polido. Há duas aberturas onde fica o nariz e possuem boca pequena. Não têm dentes como os nossos e a gengiva é diferente. Os órgãos internos são muito simples. Possuem um órgão que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo é mais simples que o dos humanos. Possuem bexiga que se encarrega dos excrementos, porém há um órgão a mais que alguns cientistas acreditam que serve para transformar sólidos em líquidos. O cérebro é maior que o nosso e muito mais complexo. A audição muito mais aguçada, melhor até que a audição de cachorros. Órgãos sexuais. Aqui há algumas divergências.
Em algumas descrições, há órgãos sexuais distinguindo machos e fêmeas. Mas há descrições contraditórias dizendo que os Greys não possuem órgãos sexuais, e nesse caso, a distinção entre macho e fêmea está mais associada ao funcionamento do cérebro do indivíduo. Possuem 4 dedos, tanto nas mãos quanto nos pés. De acordo com uma das primeiras abduções popularmente conhecidas, ocorrida em 1961 nos Estados Unidos, o casal Barney Hill e Betty Hill foram levados por uma nave espacial e submetidos a experimentos médicos. Nesta ocasião, foi revelado a Betty um mapa estelar que mostraria a origem dos Greys. Anos após a abdução, através de hipnose, Betty conseguiu desenhar as principais estrelas apresentadas pelos aliens. Posteriormente, chegou-se à conclusão de que as estrelas desenhadas por Betty são a constelação de Retículo, e a estrela dos Greys é a estrela binária Zeta Reticuli. Além da origem estelar, alguns pesquisadores vão ainda mais longe, e é possível determinar a origem ancestral dos Greys. Primeiramente, os Greys não são primatas, e nem uma versão futura de nós seres humanos. Para entender a origem dos Greys, é importante entender uma outra teoria sobre a evolução da vida no universo. Segundo essa teoria, as famílias das espécies que surgem em um planeta são similares em todo o universo. Isso sugere que as espécies que surgiram na Terra já estavam programadas para surgir desde o primeiro código DNA do primeiro ser. E se este mesmo DNA estivesse em um outro planeta, daria origem às mesmas espécies, só que adaptadas ao ambiente do novo planeta e também sofrendo a aleatoriedade gerada pela teoria da evolução das espécies. Dessa forma, pode ser que em outros planetas tenha existido ou ainda existem dinossauros. Mesmo que sejam muito diferentes dos nossos, mas ainda assim um dinossauro. Em 2001, uma comédia americana arranhou essa possibilidade com o filme Evolução, dirigida por Ivan Reitman. No filme, um meteoro cai na Terra com um organismo extraterrestre. Este organismo possui o DNA primordial, que logo dá origem a novas espécies, muito parecidas com os animais que existiram e existem na Terra. Se a teoria da evolução do DNA estiver certa, é possível que formas de vida semelhantes à da Terra surgiram também em outros planetas. Sendo assim, podem ter surgido tipos parecidos com os nossos mamíferos da Terra, e entre eles um grupo em especial, os cetáceos. Os cetáceos são uma ordem de animais marinhos pertencentes à classe dos mamíferos. Na Terra, esses cetáceos, que eram anteriormente seres terrestres, por alguma razão voltaram para o mar e lá deram origem a novas espécies. Na Terra, entre os cetáceos temos alguns animais pré-históricos já extintos, as baleias e os golfinhos. Acredita-se que em algum lugar do universo, um tipo muito similar aos nossos golfinhos vivia fora do mar, e com a evolução deram origens a espécies que andavam de forma ereta. E essas espécies deram origem aos atuais Greys. Assim como nós humanos somos parecidos com o macaco, pesquisadores estão encontrando semelhanças entre os Greys e os golfinhos. A textura da pele dos Greys se assemelha muito com a dos golfinhos.
Também a cor da pele. A cor da pele varia entre cinza claro e cinza escuro. A pele parece não ser porosa, é elástica e dura. A capacidade sensorial. São um dos poucos animais com a capacidade de usar um sonar biológico. Eles têm a incrível capacidade de emitir ultrassom. Capacidade aguçada de comunicação extrasensorial. São muito inteligentes. E claro, os olhos são muito parecidos com os dos Greys. Incrível, não? Claro que é apenas uma teoria. Eu confesso que eu não conhecia essa teoria e fiquei até meio surpreendido. Mas enfim, se for verdade, isso pode explicar muita coisa. E para finalizar o vídeo de hoje, temos ainda uma última pergunta. Afinal, o que os Greys querem conosco? Infelizmente, essa é uma pergunta difícil de responder. Em nossas pesquisas não encontramos um consenso sobre os reais objetivos das abduções. Pelo contrário, encontramos muita discordância. Há alguns ufólogos que acreditam que os Greys são maus e querem de fato no futuro nos escravizar. Por outro lado, há ufólogos que acreditam que os Greys são bons e estão se revelando aos poucos para nos ajudar a crescer espiritualmente e encontrarmos a paz. Na minha opinião pessoal, eu acho que não é nem uma coisa e nem outra. Se os Greys quisessem acabar conosco, já teriam feito isso há muito tempo. Eles não iriam esperar a gente ficar com capacidade tecnológica para se defender. E também não acho que eles querem o nosso bem. Se fosse assim, não deixariam que o nosso mundo fosse assolado por catástrofes, pestes e epidemias. Poderiam até proteger nós de nós mesmos, evitando guerras e diferenças sociais. Na minha opinião, talvez pela imensa diferença cultural que deva existir entre os humanos e os ETs, talvez seja difícil para nós entendermos os reais motivos das visitas e das abduções. Para responder a esta pergunta, somente o dia em que um Grey aparecer de forma oficial e se apresentar a todo o nosso planeta. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de me deixar um like. E se gostou mais ainda, compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.